Bom, as mulheres seguem enfrentando muitos desafios no mercado de trabalho, né? Então a gente tem dados que mostram que atualmente, já considerando todas as medidas de paridade, de inclusão, enfim, de gênero, considerando tudo isso, a gente ainda precisa de mais de 130 anos para atingir igualdade com os homens em matéria econômica, né? Então isso é um grande indicativo de que tem alguma coisa ainda muito distorcida no mercado de trabalho, né? A gente, portanto, lida, né, com alguns elementos que são concretos, objetivos, né, que se põem como obstáculos, né, nos nossos caminhos, mas também tem outros elementos que são subjetivos, invisíveis, mas estão aí gerando dificuldade, né, e dando esse espaço, né, esse salto que a gente ainda precisa dar para poder atingir a constitucional igualdade de gênero, né. Essa questão da ascensão das mulheres a cargos de liderança, ela esbarra naquilo que a gente tem chamado de vieses de gênero, né, muito. Então, esses vieses de gênero, aqui eu falo viés como o corte enviesado mesmo, aquilo que vem de lado, né, que está um pouco descentralizado, mas que vem e pega, né? Então esse é o viés é como um preconceito, né? E a gente tem preconceitos que são inconscientes, né, que são decorrentes de contextos sociais, históricos, culturais, que muitas vezes não estão claros para a gente, né? Então vou te contar uma história rápida, assim, para explicar a que eu me refiro, né? Vou falar uma passagem aqui. É assim, um pai e um filho sofrem um acidente de carro. O pai morre no local. O filho é levado às pressas para o hospital. E aí a pessoa mais competente do centro cirúrgico, quando olha para o menino, fala: eu não posso operá-lo porque ele é meu filho. E aí a pergunta é: quem é essa pessoa que não podia operá-lo porque é o filho, né? Então eu conto isso em algumas aulas de gênero e aí eu escuto respostas assim: o pai não morreu, ele está lá no hospital, na verdade. Ou, é o espírito do pai, né? Então assim, olha até onde a gente vai. E na verdade a resposta é óbvia, é a mãe, né? Então o pai e o filho sofrem um acidente, o pai morre no local. A história é trágica, mas o ponto é válido, né? O menino chega no hospital, quem é a pessoa mais competente no centro cirúrgico? Por uma questão de preconceito inconsciente, porque eu posso me considerar conscientemente muito situado em matéria de igualdade, paridade, enfim, mas inconscientemente a gente pensa no homem. Então a pessoa mais competente do centro cirúrgico é um homem, né? Então não, é a mãe, é a mulher, né? Enfim, né? Então esses vieses, eles prejudicam muito o relacionamento da mulher na circunstância de trabalho. Aqui pensando nessa ascensão a cargos de liderança, né? Então outra questão também vai bater ali no próprio ingresso no mercado de trabalho, tá? Mas no cargo de liderança a gente vai ter ali, por exemplo, um viés que eu acho muito interessante, que é o viés de gostabilidade, né? Então é um preconceito quanto a isso. Então, por exemplo, 70% das mulheres que estão pleiteando cargos de liderança ou estão em cargos de liderança já receberam feedbacks negativos por serem muito duras. Então assim, é ruim que você é dura, isso é um feedback negativo. E dos homens em posições similares, menos de 1% recebeu feedback negativo por ser duro, né? Porque o homem que é, digamos assim, duro, mais rígido na maneira de gerir, né, liderar, ele é visto como alguém mais austero, que ninguém mexe com ele, um grande líder, ele está ali nos pensamentos dele, ele se torna ainda mais respeitável por isso. A mulher que age com a mesma postura vai ser criticada por isso. Então isso atrapalha, no final das contas, em razão dos vieses que estão permeando as relações que se travam no ambiente de trabalho, né? Então, aí os termos são muito ruins, normalmente eles acabam fazendo menção a questões que são objetificação da mulher e sexualização. Então, megera, piranha, né? Aquela vaca, enfim, perdão, né, pela palavra, se precisa cortar, você corta aí. Mas é fato, né? Então, essas palavras não são escolhidas também por acaso, elas também vêm nesse tipo de crítica que se dá no ambiente corporativo por uma série de cargas de preconceitos. Então, assim, a gente vai ter a dificuldade, claro, da tripla jornada, da economia invisível, da carga de trabalho de cuidado que é atribuída à mulher, que obviamente dificulta objetivamente, né, as carreiras femininas, mas tem esse outro elemento invisível, silencioso, que é tão nocivo quanto, né, Luiz? Essa questão da diferença salarial é central, né? A gente já tem na CLT o artigo 461, que fala da equiparação salarial.
A Constituição Federal já proíbe discriminação baseada em gênero, também em matéria de trabalho. E mesmo assim, os dados apontam que as mulheres ainda ganham pelo menos 20% a menos que os homens, né? Então, se a gente vai subindo nas hierarquias ocupacionais, esse percentual aumenta, inclusive, né? De diferença, né? Então, essa questão da diferença salarial não está se resolvendo só pela proibição normativa. Então, a proibição a gente já tem há muito tempo. Por isso que eu acho muito interessante toda a nova normativa sobre a transparência salarial, né? Então, aquela necessidade das empresas terem que responder semestralmente ao Ministério do Trabalho e Emprego como estão suas políticas de manejo de gênero, né? Então, semestralmente as empresas, a partir de um certo porte, um porte um pouco maior, vão ter que informar se tem política de progressão das mulheres, de contratação, de igualdade salarial, e é muito interessante, tem no meio disso aí uma pergunta que é sobre políticas de apoio à parentalidade, que é um conceito revolucionário que tira da mulher a carga exclusiva do cuidado com as crianças. Então a gente não está falando aqui de maternidade, é parentalidade. Ou seja, políticas que distribuem entre os genitores pai e mãe, ou quem se identifique com a figura paterna ou materna, proteções juslaborais, né, e, consequentemente, atribuições de responsabilidade, né? Então, isso vem do movimento normativo, é certo, mas gera um impacto que eu considero que é bem determinante para que a gente possa avançar mais em retirada dessa discriminação salarial que ainda afeta as mulheres, que é o constrangimento. Por quê? As empresas têm que responder esses questionários, ou seja, têm que informar o poder público de sua atenção às normas que são de proibição de discriminação de gênero em matéria de trabalho, né? E esses dados são publicados depois, né? Então o Ministério do Trabalho e Emprego vai produzir um relatório semestral também com os resultados dessa empresa, e a empresa tem a obrigação legal de tornar público nos seus meios de comunicação, site, enfim, claramente público. Se não fizer isso, está sujeito a multas muito altas, né? E se não fizer isso, não está apresentando um compromisso com a transparência, que vem sendo uma exigência cada vez maior do mercado, né? Então cadê teu relatório? Por que você não publicou, né? Então isso gera um efeito que é importante socialmente, culturalmente, que é o efeito do constrangimento, né? Então, puxa, não tem como esconder, né? Que aqui eu não cuido, né? Não se toma providência nenhuma para que a Constituição Federal e a CLT sejam cumpridas, né? Então, eu acho que, bom, é um problema, é fato, né? Mas a gente vai caminhando, né? Estamos caminhando em direção a um contexto um pouco mais equânime. Bom, em termos de tendências do mercado de trabalho, o que eu percebo, tem um movimento que a gente tem chamado de... O mercado, né, tem dado esse nome de ESG, né? Então faz menção a Environmental, Social and Governance, né? Então meio ambiente, social e governança, que é um movimento liderado, e necessariamente tem que ser assim, por grandes fundos monetários internacionais que passam a perceber que sem atenção ao conceito de sustentabilidade, e aí não é só a sustentabilidade do meio ambiente em geral, é a sustentabilidade ambiental em geral, né? Mas também sustentabilidade social e de governança corporativa para as empresas, que significa sustentabilidade. Você ter um modelo hoje que permita que as gerações futuras também possam usufruir, viver, enfim, que não prejudique as gerações futuras, que garanta a subsistência, a sobrevivência das gerações futuras, isso é sustentabilidade. Então, esses grandes fundos monetários internacionais notam que para que o próprio sistema funcione, para que a gente não se imploda ou não se exploda, é necessário que haja sustentabilidade e passa a se fazer uma exigência para fins de investimento e classificação na bolsa, para as empresas de capital aberto, enfim, de atenção a esses elementos ambientais, sociais e de governança. Então, isso é uma tendência do mercado que me parece muito positiva, né? Claro, tem críticas, tem seus poréns, mas muito positiva. Porque faz coro, por exemplo, ao novo regramento da transparência salarial. Então, assim, se eu estou falando em sustentabilidade, em governança, em atenção ao social, eu estou falando também em transparência, estou falando em compromisso com as gerações futuras, e as empresas precisam passar a ter que demonstrar para o mercado, então, tanto para o mercado investidor quanto para o mercado consumidor, que se preocupam com essas pautas. Então, ficar alheio às pautas que são de sustentabilidade, no nosso caso aqui falando sustentabilidade de gênero,
passa a ser comercialmente menos interessante. Então, assim, é um ponto, né? Além disso, do ponto de vista epistemológico ou científico, né, a gente vê que esse tema da discussão de gênero está cada vez mais presente nos debates jurídicos mesmo, né? Então a gente tem o próprio protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, a adaptação para a justiça do trabalho, a gente tem esse tema muito mais presente na academia. Então, por exemplo, eu fiz direito, comecei a faculdade há 20 anos. Naquela época a gente não falava de gênero, né? Por mais que a gente tivesse uma visão democrática, igualitária, né, das coisas, ali eu estudei na Universidade Federal do Paraná, não se falava, essa não era uma pauta que existia, de jeito nenhum, nem sabíamos, não conhecíamos. Hoje é uma pauta incontornável, então se a gente vai discutir com, né, os meninos da graduação, os meninos da graduação, isso é um ponto prioritário, assim como a questão da diversidade, a questão da inclusão. Então eu fico otimista, sabe, Luiz? Eu acho que tem um movimento importante acontecendo. Então, como pode ser o apoio mútuo feminino e o papel dos homens, né? Eu acho que essa questão de pensar sobre os vieses de gênero é muito importante, porque muitas vezes as próprias mulheres acabam reproduzindo alguns preconceitos de gênero inconscientemente e muitas vezes porque foram vitimadas por algumas microagressões ou agressões de gênero ao longo das carreiras, viveram dificuldades em razão de serem mulheres em suas carreiras e acabam reproduzindo, sem querer ou inconscientemente, as mesmas dificuldades para as colegas que vêm depois, enfim. Então, se eu conseguir, você consegue, né? Então, isso não é salutar, né? Então, a gente pensar sobre a questão dos vieses de gênero, ou seja, que há preconceitos que são inconscientes, a gente se letrar nessa matéria é muito importante para que a gente possa funcionar, nós mulheres, mutuamente, como agentes ativas de transformação desse modelo de relacionamento, né? Então, hoje usa-se muito aquela expressão sororidade, né? Mas a questão é a gente desafiar, contrariar uma tradição que também é histórica e cultural, que é de rivalização entre mulheres, que na verdade não nos fortalece, né? Então, claro, se a gente sempre partir do pressuposto de que se apoiando a gente vai ser mais forte, né, tanto para resistir à pancada quanto para impedir a pancada, né, a gente compreende que reproduzir, né, as agressões não é a melhor solução. Então, eu acho que é importante estudar a questão dos vieses, se letrar nessa matéria de gênero e entender que nada supera o apoio mútuo entre mulheres. E com relação aos homens, da mesma forma, eu acho que a grande questão aqui é o letramento, né? Então, ainda, claro, vai ter quem seja, de fato, contrário à pauta de gênero, por um distanciamento muito grande, né, da normativa constitucional de direitos humanos que apoia essa matéria, né, da igualdade de gênero, mas também tem gente que também padece dos vieses, né? Então não percebe que está reproduzindo ali alguns problemas. Vou te dar um exemplo. Como isso acontece, né? Então eu tenho uma posição no nosso órgão de classe aqui da advocacia, na OAB do Paraná, que é representativa, né? Então, um cargo ali representativo. E eu precisei ir a um órgão do judiciário debater uma pauta de interesse da advocacia. E foi junto comigo um colega que não era responsável central pela discussão, mas ele era homem, um pouquinho mais velho que eu, tinha seus cabelos brancos e um sujeito muito bacana, muito letrado. A um certo ponto a gente teve um intervalo ali nas composições, nos debates, ele me puxou de lado e falou: nossa, deve ser muito difícil, Maíra, porque todo mundo fala comigo. Eu vim te acompanhar aqui, é você que é a porta-voz, você tá falando, mas as pessoas vão responder, elas olham para mim. E eu fico constrangido, porque eu tô te ajudando só aqui, tô sendo teu assistente, né? Então, isso assim, semana passada, né? Para mim, que já tenho mestrado, doutorado, enfim, 16 anos de advocacia, né? Então, e eu tenho certeza que não é de propósito. Então, quem está nessa reunião são pessoas também informadas e tal, mas tem viés inconsciente, tem preconceito inconsciente. Então, por que digamos assim, quem manda aqui nessa conversa não pode ser essa moça, né, mais nova, né? Enfim, 1000 preconceitos surgem, né? Vamos listar todos aqui, né? Então, é um preconceito inconsciente. Então, o letramento é uma grande solução.